Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um programa da Entre Nós. Eu sou a Ana Lara Zanata e estou com a Ana Gomes. Hoje, nossa conversa vai atravessar a música, a identidade, a memória cultural e a pesquisa acadêmica. Vamos receber o nosso convidado Ítalo Dias para falar um pouquinho da trajetória e as perspectivas do movimento emo dentro do fazer científico. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Para quem gosta de moda, costura e criação autoral, a Biblioteca de Modelagem do Ateliê Vivo, que acontece aos sábados, ela tá presente com diversas modelagens de diversos artistas e estilistas brasileiros. A Biblioteca de Modelagem ocorre das 2 às 7 horas da noite. E a sua atividade, ela é aberta a todos os públicos, mas tem uma quantidade limitada de vagas. Então, chegue cedo para reservar a sua vaga. Você pode consultar o local e a disponibilidade no site do Ateliê Vivo e também no Instagram, que eles sempre respondem super rápido. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. O convidado de hoje é Ítalo Dias, aluno bolsista do ProUni e atualmente no 8º período de letras. Doideira tá acabando, né? Entusiasta e participante do movimento musical emo. Ítalo encontrou nesse universo não apenas um senso de comunidade e pertencimento, mas uma possibilidade de estudo. Então, ele começou a investigar as características, as raízes da música e da estética emo, além das diferenças do movimento emo com os demais países gringos, né? Sua pesquisa também traz questões midiáticas, audiovisuais e historiográficas jornalísticas, ampliando mais sobre a discussão do marco geracional do anos 2000 e o tema possível dessa produção científica contemporânea. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, estou rodeado de pessoas maravilhosas. Um prazer estar aqui na Rádio Mackenzie. Vamos falar um pouquinho do Zemo, né? Vamos falar um pouquinho da galera que chora, que fica sofrendo por causa de mulher e de ex, de tudo. Mas não, é um pouquinho mais complexo do que isso. O emo tem várias facetas. Tá certo. Agora, passando para as perguntas já, eu queria saber como que você identificou que o movimento emo ele poderia juntar com a pesquisa acadêmica e formar uma ideia totalmente nova de pesquisa? Cara, é interessante essa pergunta porque desde que eu entrei na universidade, a minha ideia era de explorar assuntos que poucas pessoas exploram. Então, porque é aquilo, se eu vou fazer ciência, e principalmente no campo das letras, que quando a gente pensa em literatura, quando a gente pensa em língua, tipo, vou ficar explorando os mesmos verbos, os mesmos substantivos, aí na hora de literatura, o mesmo Machado de Assis, a mesma Clarice Lispector, eu falei, eu não quero fazer isso. Não quero ser mais um no meio das pesquisas. E eu sempre fui para áreas em que eu pudesse explorar coisas que são cotidianas, são contemporâneas, são muito relevantes para o que a gente pode fazer de discussão científica, mas que tinham poucas pessoas que exploravam, poucas pessoas que de fato queriam estar nesse meio. Então eu fui primeiro para a língua, eu estava estudando palavrão a princípio, porque é uma coisa que realmente é de uso comum, é de uso cotidiano, mas ainda assim são poucas pesquisas acadêmicas a respeito disso. E aos poucos que eu fui me apaixonando por língua, eu decidi ir para uma outra área que eu sou completamente apaixonado, que é o humor. Então eu acabei pesquisando bastante coisas de piadas, questões de humor, etc. Até que certa feita eu comecei a me assumi emo, vai. Eu sempre fui emo ao longo da minha vida, mas quando eu tive um período de falar, não, sou emo mesmo, assumi essa roupagem do movimento, conversando com uma professora, eu comentei a respeito do movimento, de coisas que eu estava estudando, de entrevistas que eu estava vendo, e ela simplesmente falou, a professora Cristina, inclusive, da graduação de letras, ela só virou pra mim e falou, por que você não faz uma pesquisa sobre isso? Isso dá um tema de TCC, isso é uma pesquisa legal, por que você não segue pra essa vertente? E aí eu parei, eu pensei, eu tava num hiperfoco lascado na Fresno na época, eu tava tipo,
ouvindo todos os álbuns, vendo todas as entrevistas do Lucas Silveira. Eu tava, tipo, num momento de descobrir a banda. E eu achei muito legal a ideia. Eu falei, acho que eu poderia ir, sim, pra esse campo. Só que eu fiquei meio receoso, que eu fiquei, pô, vou sair da língua, vou ir pra literatura. Não sou uma pessoa que lê muito, apesar de eu estar no 8º semestre de letras. Eu demorei pra conseguir hábito de leitura. E aí... Mas ela falou, cara, dá pra fazer. Me deu umas orientações e tal. Eu falei, pô... O movimento ele é muito importante pra mim, a Fresno é uma banda, tipo assim, sem precedentes na minha história, então falei, acho que seria uma boa ideia pesquisar um pouquinho a respeito disso, e aí quando eu fui procurar academicamente, eu costumo brincar que tem eu e mais uma menina, acho que em Santa Catarina, se não me falha a memória, que estuda o movimento. E mesmo assim, a gente estuda vertentes diferentes, porque o TCC dela foi sobre My Chemical Romance, ou seja, a galera lá dos Estados Unidos, e eu tô estudando a Fresno, que é a galera aqui do Brasil. Então são poucos artigos acadêmicos dentro do mundo de letras a respeito do emo, então eu consegui encontrar ali um lugar pra eu construir a minha carreira, digamos assim. Caraca, muito abrangente. E a Fresno é a sua banda favorita? A minha banda favorita da vida, inclusive a que está tatuada aqui, pra quem está vendo. Opa, vamos ver aqui, colocar bonitinho. Eu não. Tá sempre espelhado, eu sempre me confundo com câmeras. Eu trabalho com isso e eu acabo me confundindo com câmeras. Mas dá pra ver na tatuagenzinha aqui. Minha banda favorita, na verdade, ela se chama All Time Low. É outra banda emo, também é do movimento, é lá dos Estados Unidos. Mas eu acho que atualmente. Acho que atualmente brasileiro eu poderia dizer que a Fresno tá passeando assim, top 1, top 2 das minhas bandas favoritas. Caraca, que legal. E, tipo assim, como que a sua vivência dentro do emo em si, né? Por causa que foi algo que veio da sua personalidade, afetou diretamente como você olha pra isso quanto pesquisa científica. Porque quando uma pessoa decide pesquisar sobre um tema e ela não é tão familiarizada, tem um olhar. Mas você já estava totalmente familiarizado dentro disso. É engraçado pensar nisso, porque, que nem eu comentei, eu demorei pra me assumir emo, né? Porque emo eu sempre fui, porque, cara, quando você cresce nos anos 2000, num contexto em que eu vivi, num contexto de muita rádio, num contexto de MTV, num contexto de começo ali da internet como algo popular, você esbarra no emo, não tem o que fazer. Então, quando eu era criança ainda, eu sou um pouco mais novo do que a galera que realmente fez parte do movimento, mas quando eu era criança eu lembro de ficar ouvindo Cedo ou Tarde do NX0 e Razões e Emoções em looping na rádio, em programas de TV como Legendários ou coisas da MTV. E eu vi, tipo, sei lá, a ascensão do Restart, por exemplo, quando os coloridos eram algo famoso e tal. Então sempre fez parte, né, desse meu universo. E à medida que eu fui pesquisando música pessoalmente, eu fui me adentrando ao movimento emo. Eu lembro que a minha primeira banda de, tipo, sem ser recomendação de pai, de irmão, de coisa que eu mesmo vi, procurei, assisti, gostei, foi o My Chemical Romance. Então, sempre tava ali. E aí, quando eu me encontrei, né, um senso de identidade anos depois, como, tipo, tá, eu me identifico com as características desse movimento, eu fiquei muito pensando no... Mas por que que a gente não debate tanto? O emo, ele é muito estereotipado, a gente tem algumas ideias de, tipo, tá, o emo é aquela galera de franja, que vai pra galeria do rock, que tá com aquela calça colorida, ou que tá sempre chorando pelo canto. É muito estereótipo de uma cena que ela é muito viva, que é uma cena que ela é muito complexa, na verdade, se a gente for analisar num contexto de Brasil. E aí eu fiquei muito me perguntando, mas da onde veio? Tipo, legal, eu conheço NX0, eu conheço Restart, mas quem mais tem? O que que tá acontecendo? O que que tá rolando? E aí a pesquisa acadêmica, ela meio que ajuda você a encontrar essas respostas, né? Porque à medida que você vai falar da Fresno, você precisa puxar Reitin, CPM 22, Personal Choice, que são as bandas lá da primeira geração do emo brasileiro. E aí você acaba vendo a história da cena, de onde começou. Aí você acaba estudando a origem do punk, do hardcore, que são outros movimentos de rock que estão diretamente correlacionados ao emo. Então, quando você vai fazendo essa pesquisa, você começa a meio que saciar suas dúvidas pessoais. De onde começou, o que define o emo, porque querendo ou não, quando eu falo das bandas aqui, Restart, Fresno, por exemplo, são estéticas completamente diferentes. O Fresno, ele tem aquela coisa mais realmente do emo puxado do lápis de olho preto e da música sofrida e gritada. E o Restart é festa, é diversão, é uma galera mais jovem e tal. E aí eu fiquei nessa pergunta, tipo, cara, mas o que que define, né, o emo? Por que que a gente considera tudo isso emo? Qual que é a ideia que vai, né, realmente definir qual que é a questão do emo? Então foi meio que tipo uma pergunta identitária, uma pergunta de pessoal minha que eu tinha. Eu falei, tá, acho que se eu aplicar o método científico aqui dá pra eu resolver essa pergunta, e já que eu tô aplicando o método científico, por que não escrever e publicar esse tipo de coisa e manter, né, essa questão de publicações acadêmicas? Assim, quando você começou a pesquisar sobre o emo, você viu outros estilos brasileiros que, tipo, fizeram os emos beberem desse cálice? E quais você se identificou, o que você achou?
Com certeza era essa pergunta, porque eu acho muito interessante uma definição que o Lucas Silveira, que é o vocalista da Fresno, ele dá a respeito do emo brasileiro, que ele comenta que o emo no Brasil, ele é uma nuvem. Ele é uma nuvem que ele vai pairando sobre vários estilos, sobre várias cenas, normalmente underground, normalmente independentes. E uma outra coisa que ele comenta quando ele fala dessa nuvem é que, enquanto os caras lá fora, né, porque é um movimento importado, né, ele começa falando que é um movimento importado e que a gente nunca pode analisar o emo brasileiro pela régua do emo internacional. E ele sempre fala, enquanto os caras lá fora estavam ouvindo Nirvana, tava ouvindo The Cure, tava ouvindo Ramones. A gente aqui no Brasil tava ouvindo Jota Quest, a gente tava ouvindo Chitãozinho Chororó, tava ouvindo Gera Samba, né, que depois veio a ser o El Chan. Então as referências, elas são diversas, elas vão se espalhando muito. E quando você vai estudando, de fato, o movimento e vendo relatos, pesquisando as coisas, puxando ordens cronológicas, você vê que tem referências que são zero emo, tipo Los Hermanos. Los Hermanos foi completamente relevante pra história do emo nacional. Várias bandas citam o Los Hermanos como, tipo, foi uma referência de começar a cantar em português, foi uma referência de sonora, foi uma referência de letra. A gente fica, tipo, mas não é emo, tipo, CPM 22. Quando você começa a pensar em CPM 22, Um Minuto pro Fim do Mundo, Hospital do Sofredor, você fica tipo, tá, a letra é meio emo, mas não são bandas que a gente normalmente associa com o movimento emo. Então, quando você vai estudando, você vai conhecendo a cena do hardcore, você vai conhecendo a cena do punk, você vai conhecendo a cena do metal, você vai conhecendo a cena do pop punk, então você vai, ou até mesmo do pop rock nacional, que veio a influenciar muito dessa geração do emo dos anos 2000, né, que é a minha segunda, terceira leva. Então você vai explorando gêneros e alguns vão cabendo. São coisas que eu já gostava, então tipo, tá, eu já gostava de Pitty, já gostava de CPM 22, já gostava de Dead Fish, que é uma banda de hardcore, mas à medida que você vai identificando com o emo, fica aquela coisinha engraçada, tipo, ai, nossa, nunca tinha parado pra pensar, realmente, eles são meio emo. Nossa, é verdade. E você fala muitas coisas que são referências, assim, internacionais. E se a gente for pra pensar na construção histórica do emo, surgiu com Roots of Springs e Sunny Days lá nos Estados Unidos em 1980, 1990. E quais as principais diferenças, assim, que você vê entre o emo internacional e o nacional? Porque as nossas referências são totalmente diferentes. E como que você vê isso impactando diretamente nas músicas emo? Eu acho que para além da gente falar de uma estética, para além de a gente falar de uma letra, de uma melodia, de um quesito de composição, a cena brasileira e a internacional, ela se divide porque a cena brasileira é muito mista. É muita coisa, é um caldeirão de referências acontecendo, enquanto nos Estados Unidos a gente tem muito segregado o que é o emo. Tanto que a gente separa meio que por regiões. A gente tem o Midwest Emo, que é a galera que vai fazer a parte mais sofrida, a parte mais densa, daqueles tons abaixo e de toda aquela choradeira que a gente conhece do emo. Mas se você vai pegar o pop punk californiano, de Blink-182, ou bandas mais recentes como Neck Deep, Water Parks, que bebem muito dessa questão do pop punk californiano, é a galera de festa, MTV, skate, surf, mas é muito segregadinho. Aqui no Brasil a gente fala, é emo. Tudo isso é emo. Então você vai escutar uma música como História de Verão, da banda For Fun, que não é emo em absoluto. For Fun é zero emo. Mas se for fazer uma bíblia do emo, se for colocar ali, né, as pedras fundadoras do emo, tem que colocar o Danilo Cotrim, tem que colocar o For Fun, porque ele foi muito relevante pra cena. E é um hardcore, assim, que a gente chama de riocore, né? Que é o hardcore bermudão, que você, pô, vai andar de skate, vai sair na praia com seus amigos e tal. Tá dentro desse movimento, a galera do Glória, que é uma banda... Eu gostei muito da definição do Mi, que é um dos vocalistas, que ele fala que é uma banda emo demais pro metal, mas é metal demais pro emo. Então ele fica nesse meio termo, mas é uma banda de, assim, com uma referência de metal muito forte, os vocais mais guturais do Mi. Então, no Brasil a gente consegue meio que fazer uma comunidade que a gente ouve um pouco de tudo, enquanto nos Estados Unidos a gente separa, tipo, não, isso daqui é o emo do Midwest, isso daqui é o emo do pop punk, isso daqui é a galera do nu metal, isso é a galera do grunge. Aqui no Brasil é tipo, mano, você ouve Pitty, você ouve CPM, você ouve Reitinho, você ouve Fresno, cola com a gente que você gosta de tudo aqui que a gente gosta, as letras são mais ou menos parecidas, então a gente consegue fazer uma comunidade que é mais abrangente, a gente consegue fazer também uma sonoridade bem diferente dos Estados Unidos nesse sentido, porque é tanta referência, tanta coisa que você vai pegando de um lado pra cá e pro outro, que acaba, tipo, virando uma coisa única. E uma dúvida, na pandemia começaram a explorar muito as questões alternativas, políticas, e hoje em dia diminuiu muito isso. Na pandemia era um ápice, todo mundo se descobriu, eu mesma pintei os meus cabelos de milhares de cores, descobri muitos movimentos artísticos, inclusive do teatro, porque eu falo bastante sobre isso. Legal. E eu queria saber, pra você, hoje
dia, como é que tá? Quantas pessoas, mais ou menos, consomem disso? Tem um público muito grande? E você acha que teve muita gente na pandemia e agora diminuiu? E como que é viver o emo nos anos 2000 e agora? Cara, interessantíssimo esses comparativos. Tem muita coisa pra pensar. Vamos segmentar aqui uma coisa de cada claro. vez. Vamos começar pelo final, né? As diferenças entre os anos 2000 e agora a cena atual. Eu sinto que a cena, ela tá se reaquecendo cada vez mais. A gente tá... Eu tô há pelo menos uns 3, 4 anos ouvindo de vários artistas de... O emo tá voltando, a referência do emo tá voltando, o movimento emo tá voltando. Porque a gente parte de um princípio que nos anos 2000, eu tive, inclusive, uma oportunidade pra além de acadêmico, pra além de estudar letras, essa coisa toda, eu finjo ser produtor de conteúdo e eu sou jornalista musical também, então eu já entrevistei algumas bandas, inclusive uma banda recente do movimento que é a Bad Love, que por mais que ela seja uma banda recente, ela tem, assim, titãs e pessoas fundamentais pra fundação do emo. Um dos guitarristas é o G. Rocha, que ele era guitarrista do NX0, o baixista é o Johnny, que ele foi fundador do Glória, inclusive, um beijo pro Peraceta, que ele é o baterista. O Pera, ele é tipo, cara, ele é baterista da Daylins, da Pablo Vittar, ele também é baterista do Matuê, e, cara, completamente dentro desse universo do hardcore, do punk. O Caio, que é do Cefa, também é ex-Cefa. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o G, e eu já comecei brincando, né, pra quebrar o clima do tipo, desculpa fazer vocês se sentirem velhos, mas eu escuto vocês desde criança. E a resposta do G foi muito sincera, que a gente era criança também. Então é uma galera que começou a fazer música e também o público consumidor do emo começou muito cedo. Era uma galera de 13, 14, 15 anos, ali, seus 20 e poucos anos, se muito, né, galera mais velha. Então é interessante ver que a cena ela cresceu junto, ela amadureceu e a galera que antes, na época, sei lá, tipo, sonhava em um show da Fresno ou pagar o ingresso do Restart, hoje em dia consegue. Porque trabalha, tem um emprego, tem uma renda fixa e aí consegue comprar os CDs, ir nos shows. Então a gente teve uma volta muito forte com o emo e não só num sentido de nostalgia mesmo, mas até mesmo em cena. A gente teve, em 2024 e no ano passado, um festival só de música emo, que era o I Wanna Be Tour. E o I Wanna Be, ele reuniu, assim, nomes gigantescos da cena nacional. Em 2024, a gente teve de cantores brasileiros Fresno, Pitty e NX0. No ano passado, a gente teve Glória, Forfã, que se reuniu de novo para poder fazer essa apresentação no I Wanna Be Tour. E se for puxar em termo internacional, Fall Out Boy, Simple Plan, All American Rejects, A Day to Remember. No começo do ano, a gente teve o show do My Chemical Romance, que lotou os 2 dias e foi maravilhoso. Esse show tava lá no segundo dia, eu chorei horrores. Mas a gente teve o show do My Chemical Romance recentemente. Vai ter um show agora da Hayley Williams no final do ano, que é a cantora do Paramore. E assim, tudo muito movimentado, a galera muito interessada. E eu gosto muito de ver essa evolução, principalmente no que diz respeito à pandemia, fazendo um estudo de caso sobre a Fresno. A Fresno, ela foi um sucesso total e absoluto nos anos 2000, naquele período de redenção, revanche, ali uma rebarbinha, depois infinito. Mas para meados de 2014, 2016, que foi com o lançamento do EP Eu Sou a Maré Viva e depois o álbum A Sinfonia de Tudo Que Há, o Lucas ele comenta que era uma baixa. A banda não tava mais vendendo tanto ingresso, a galera que ficou eram os fãs realmente que tipo, acompanhavam há anos, que amavam a banda, que estavam lá. Então eles estavam num momento de baixa. Aí eles começaram a se recuperar em 2019 com o álbum Sua Alegria Foi Cancelada, mas o grande boom deles, que não, a gente voltou pro radar agora, tipo, tá tudo certo, a gente tá fazendo sucesso de novo, foi justamente na pandemia. Com o álbum Vou Ter Que Me Virar, que eles comporam e fizeram absolutamente tudo na pandemia, lançou em 2021. E aí a galera começou a ver, tipo, nossa, Fresno tá de volta, Fresno ainda existe. É muito interessante ver também que o movimento, ele nasce e se renova e renasce pela internet. O movimento, ele começa no meio da internet, com, tipo, aquele comecinho de anos 2000, de Orkut, MySpace, MSN, de, tipo, olha, baixa aqui, cada posta dessa rua tem um pouco das minhas lágrimas, .mp3 no site do mp3.com e escuta porque Fresno é incrível. E aí, hoje em dia, tipo, nossa, o Lucas da Fresno tá fazendo uma live na Twitch, jogando, sei lá, Minecraft, jogando LOL, enquanto tá compondo música, enquanto tá fazendo alguma coisa. E a galera viu que a Fresno tava de volta no mapa e hoje em dia eles estão num nível em que, assim, shows nacionais voltaram com muita força, né? Desde Eu Nunca Fui Embora e agora o recente lançamento desse ano de Carta de Adeus, são shows gigantescos. Eles tocaram no Allianz, no I Wanna Be Tour, pro lançamento do Carta de Adeus. Eu acho que é muito simbólico, inclusive, porque falando em quesito de marketing, de como foi o lançamento desse álbum, eles lançaram um álbum 2 semanas antes pra todo mundo que comprou o ingresso do show, e o show ia ser uma escuta do álbum. Então, 3 meses antes do álbum sequer existir, começou a venda de ingressos.
Então você comprava o ingresso sem nem saber, sem fazer ideia do que era o álbum. Você recebia antecipadamente, sem ser no Spotify, 2 semanas antes do lançamento oficial. Então, tecnicamente, eles estavam perdendo ouvintes, tecnicamente, eles estavam perdendo tempo de escuta nas plataformas. E ainda assim, eles fecharam a Casa Unimed lotada. Foi um dos shows assim, mais incríveis que eu fui na minha vida. E, cara, cheio, todo mundo super empolgado. E você para pra pensar que uma banda ela tem o potencial e a força de lotar o espaço Unimed, que é uma casa de shows gigantesca aqui em São Paulo, com um álbum que a gente nem fazia ideia do que era, a gente não tinha nada de música, a gente tinha assim, muito algumas imagens, alguns conceitos. É ver que, tipo, é uma cena que ela tá se renovando muito forte e não tanto na grande mídia, digamos assim, no mainstream, né, de ver sei lá, no Faustão, como a gente costumava ver nos anos 2000, mas a gente tem uma cena muito forte com bandas novas aparecendo o tempo todo. Então a Bad Love mesmo, que eu citei, é uma banda que é uma galera mais antiga do emo, mas é uma banda que tá fazendo um barulho muito, muito bom na cena. A galera do Menores Atos, a galera do Bullet Bane também, que são um pouquinho mais recentes, estão fazendo essa contribuição muito boa pra cena. O pessoal independente, inclusive, Bia, Banda de Casinha, vão no Banda de Casinha, que é um festival que acontece Brasil afora, a respeito do movimento emo pra realmente fomentar essas bandas locais. Então, seja em São Paulo, seja em Porto Alegre, seja em Belo Horizonte, a Bia tá fazendo esse trabalho incrível, incrível, incrível com o pessoal da Banda de Casinha, também em parceria com a Rocambole muitas vezes, que é o selo e a produtora do Bad Love. Então essa cena, ela tá se movimentando o tempo todo, a gente tá tendo essa ascensãozinha, assim, do movimento emo, então tem uma galera se interessando muito, muito, muito forte, e a pandemia, ela deu essa contribuída, tipo, pouco por nostalgia, muitas lives aconteceram, o Lucas Silveira, ele fez a Quarentemo, fez 2 edições da Quarentemo, que eram... que a gente tava acostumado com aquelas lives, já a live da Marília Mendonça, live do Leonardo, live de não sei quem, e aí o Lucas, ele falou, vou entrar nessa onda, só que eu vou fazer do Zemo. Então teve Lucas tocando com o Koala do Reitinho, teve participação do Di Ferreiro, participações internacionais como o vocalista do Amberlin também cantando Symphony of Blaze, linda, linda, linda essa versão. Então é uma cena que ela ganhou essa notoriedade de volta pela internet, pelas redes sociais, pelo amadurecimento do público consumidor e também aquele período de pandemia em que a gente queria coisas de conforto, digamos assim, para poder se acalentar naquele período difícil. O lançamento de Vou Ter Que Me Virar, que foi uma coisa, tipo assim, marco histórico pra mim do emo contemporâneo. E agora, muita gente se interessando pela cena, muitas bandas surgindo, a galera movimentando bastante. Então, tá numa safra boa, a gente tá num período legal pro pessoal do emo. Nossa, cara, é muito legal saber que o emo, ele voltou depois de tanto tempo, assim, que em 2010 foi onde começou aquela estereotipação, que todo mundo começou Culpa do Fantástico. Todo mundo começou a estereotipar mesmo e achar coisas muito desagradáveis. Só que aí voltou se reinventando de uma forma muito incrível na pandemia. E isso é muito legal. Eu queria saber como que isso mexeu com você emocionalmente, porque dá pra você ver dá pra ver que isso te pega bastante, porque foi parte da sua história. Então, como que isso mexeu com você durante toda essa volta do emo? É interessante porque eu digo que eu me considero emo de verdade do ano passado pra cá, vamos lá, que eu me assumi, que eu saí do armário dos emos. Porque, que nem eu comentei anteriormente, eu já consumia muito desse tipo de música, era uma estética musical que me agradava muito. Então, All Time Low é minha banda favorita desde 2017, e aí conhece My Chemical Romance, e aí disso você explora, né? Vai pro Fall Out Boy, vai pro Panic! At the Disco, conhece coisas um pouquinho mais contemporâneas que famosas, tipo Bring Me to Horizon ou Fall in Reverse, e aí eu que sou mais nerd nesse tipo de coisa, já vou conhecendo, sei lá, Water Parks, With Confidence, Hot Milk, que são outras bandas um pouco mais recentes, mas sempre me agradou essa estética, sempre me agradou isso. Só que eu ouvia, tipo, eu gosto das músicas, eu gosto do pop punk, eu gosto do emo, mas não sou emo. Não é de carteirinha. Não sou de carteirinha. Até que rolou a I Wanna Be Tour de 2024 e eu fui pelo All Time Low. Foi num nível em que, tipo, o I Wanna Be Tour naquele ano ele rodou vários estados. Então, tipo, no ano passado foi só Curitiba e São Paulo, mas em 2024 foi Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e... acho que foi isso. E Rio de Janeiro. Óbvio, Rio de Janeiro. Porque quando eu descobri, eu vi que o All Time Low ia tocar, São Paulo tava esgotado. Lotaram o Allianz. Esgotou o Allianz. E aí eu lembro de virar pra uma amiga minha na época, que também gosta bastante do movimento, falei, a gente tem 3 escolhas. Curitiba, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. Porque não existe um mundo em que eu não vá ver o All Time Low ao vivo. É minha banda favorita da vida, eu preciso ver eles. E aí, naquilo de, tipo, eu vi a line-up, tipo, NX0 vai ser muito legal. Pitch, bacana também. As outras bandas internacionais, tinha Plan White Tees, que eu gosto bastante. Tem o próprio All Time Low, Simple Plan, que são gigantes. E aí eu fiquei olhando e falei, tá, beleza, mas... Vou ouvir todas as outras bandas, né? Eu conhecia todas. E tinha uma que eu conhecia de nome,
mas eu nunca tinha ouvido nada, nunca nem... são esses emo tosco aí, justamente do preconceito que você comentou, né, naqueles meados de 2010. São aqueles emo tosco ali, a galera que... Esse tal de Fresno aí, uma galera que não sabe fazer emo, uma galera que não sabe fazer música, mas já comprei o ingresso, vou ouvir. E assim, me apaixonei pela música dos caras, conheci eles em 2024, me apaixonei pela música dos caras. E voltando do I Wanna Be, fiquei muito com esse negócio da Fresno na cabeça, de ouvir, de gostar, de preciso conhecer mais e tal. E aí, justamente nesse período, eu passei por uma situação de isolamento social. Realmente acontece que você acaba ficando meio sozinho, as coisas acontecem, a vida de todo mundo segue pra lados diferentes. E aí eu costumo brincar que nesse período o Lucas, ele foi o meu melhor amigo. Ele foi a única pessoa que eu podia ali contar. E acho que esse é o cerne do movimento. Quantas pessoas não chegam, né, no movimento emo falando, tipo, pô, sua música salvou minha vida, sua música ela me ajudou num momento de dificuldade, a sua música ela foi muito importante pra mim. E aí eu tive esse momento com a Fresno de, tipo, beleza, a Fresno tá aqui me acompanhando, eu vou me reerguer. E aí veio esse senso de, tá, acho que eu pertenço a essa comunidade, eu acho que eu pertenço a esse movimento. Eu acho que tem um lugar aqui em que eu não me sinto sozinho. E aí eu comecei a, tipo, virar completamente fanático pela Fresno. E disso foi puxando várias coisas, de tipo, vai conhecendo uma banda aqui, conversa com uma pessoa que também é fã da Fresno acolá, ouve um álbum, pesquisa alguma coisa, e, tipo, se for puxar no efeito borboleta da vida, sei lá, Fresno fez eu poder entrevistar a Bad Love, o Léo do Super Combo, os Meninos do Grilo, do Aquino também na Rocambole, sabe, tá trabalhando nesse meio de produção musical. Então, quando eu passo pra pensar um pouquinho no quesito da identidade, do quanto que isso foi importante pra mim, pessoalmente, acho que foi um momento de aceitação mesmo. Foi um momento de identificar que, tá, eu de fato tenho uma franjinha e eu fico chorando pelos cantos e eu grito enquanto tem uma bateria de 2 pedais tocando atrás de mim. Isso faz parte de quem eu sou, porque tem pessoas que também gostam disso, tem pessoas que também fazem parte dessa comunidade. E o emo não é só o estereótipo da tristeza. A gente tem, na verdade, uma cena muito linda que fala sobre superação, que fala sobre realmente estar ali junto. Eu acho que o momento mais emocionante da minha vida, parando pra pensar, musical pelo menos, porque a vida é muito ampla, tem muita coisa pra acontecer. Mas acho que da minha vida musical, o momento que mais me tocou é estar no meio do Allianz Parque, no show do My Chemical Romance, e aquele estádio lotado, centenas de milhares de pessoas, todo mundo cantando We'll Carry On. Todo mundo cantando que a gente vai continuar aqui, a gente vai seguir em frente, We'll Carry On, We'll Carry On. Então, essa questão da identidade, de trazer pra minha vida pessoal foi disso. Foi um momento de aceitação e de autodescoberta, de tipo, eu sou emo mesmo e tá meio que tudo bem ser assim. Você falou muito sobre os preconceitos, né? Que até mesmo você tinha no começo, porque tudo que a gente não conhece, não tem entendimento, é estranho. Então tem muita gente por aí que acha que emo é, usar franjinha, delineado, lápis de olho. O que você gostaria de falar para essas pessoas que não entendem, que ainda não tiveram conhecimento, acesso a isso, para falar do emo como parte de cultura, luta política, social? O que o emo defende? O que o emo luta por? Cara, a gente vai entrar em searas complexas aqui, a gente vai puxar história, eu vou ficar falando um monte de coisa, mas vamos lá, porque é uma pergunta interessantíssima. O emo, na verdade, ele é um movimento de contracultura por definição. Ele é um neto legítimo do punk. Então, se a gente for puxar uma árvore genealógica, uma ordem cronológica, tipo, a gente tem um movimento punk, que ele não tá satisfeito com a sociedade, ele não gosta do que tá acontecendo, ele quer ser contra o sistema, ele quer ser autêntico, faça do seu jeito. E aí chega uma galera que, tipo, é do movimento punk, tá super politizado, tá super nesse movimento de não, a gente não gosta do que tá acontecendo, mas a gente gosta da música. E se a gente tocar ela um pouquinho mais rápido? Se a gente der uma acelerada aqui nessa brincadeira, mas manter o tema político, a postura, a questão da contracultura. Aí nasce o pai do emo, que é o hardcore. Nasce o movimento hardcore, que ele vai vir realmente nessa questão, ainda manter as ideias do punk, de ser revolucionário, de ser contracultura, mas a diferença é basicamente que o hardcore vai tocar um pouquinho mais rápido, vai colocar um pedal duplo ali, vai acelerar um pouco mais as coisas. E aí a gente encontra o movimento emo, ele nasce tecnicamente ali no final dos anos 80, em toda essa efervescência do movimento punk, do movimento hardcore se desenvolvendo, mas ele vai ganhar força nos primeiros nomes assim relevantes para essas primeiras gerações do emo. Então coisas como NoFX, Hot Water Music, Fugazi, que é hardcore, mas ainda assim super relevante para o emo. A gente vai encontrar uma galera que estava começando a ter um período de ascensão econômica, estava tendo um período um pouquinho mais de paz, então passa a Guerra do Vietnã, passa a Guerra Fria, a gente tem ali um período de ascensão.
econômica mundial, e a galera começa a falar, tipo, não, tá tudo bem, a gente não tem tanto por que reclamar da sociedade, a gente tá legal, as condições de trabalho estão boas, a gente tá, beleza, do que a gente pode reclamar? Do que a gente pode falar mal? E aí a galera começa a se voltar um pouco mais pros sentimentos, começar a utilizar o sentimento e o falar de si mesmo como uma reação de contracultura, como uma reação de tipo, beleza, o mundo pode estar bem, mas eu não tô bem. Então eu vou falar de mim mesmo. E isso abre portas, assim, gigantescas pra gente discutir coisas como aceitação de gênero, por exemplo. Uma parte significativa da comunidade LGBTQIA+, ela não é do movimento emo muito, mas tem uma galera que são ícones da comunidade LGBTQIA+, que viveram do emo. Pablo Vittar é muxíssimo, é muxíssimo, é muxíssimo. Tanto que tem até uma música, duas músicas, na verdade. Que é uma com a Fresno, chamada Eu Te Amo, Eu Te Odeio. E uma versão da Fresno de Disque-me, que é simplesmente incrível. Nem parece que é música da Pablo. Parece que é uma música da Fresno, de tão bonitinha que é. Então tem... a periferia abraça muito também esse movimento de, tipo, de começar a espalhar por ali, porque era o que tava tocando na rádio, era o que tava passando na TV. Então uma galera que começa, tipo, encontrar uma identidade de banda, de, posso falar de mim mesmo, posso falar da minha realidade. Até se aproxima um pouco com hip hop, se você parar pra pensar, né? De falar da minha realidade, falar das coisas que estão aqui me cercando. Então e também abre os precedentes pra falar de saúde mental. Porque a gente tem uma questão também do emo muito forte de a gente ter o estereótipo de, não, uma galera que flerta com a morte, que fala o tempo todo de, vou me cortar, vou me matar, e aquele sofrimento, e aquela coisa. Mas na verdade é uma galera discutindo, tipo, cara, eu não tô bem mentalmente, eu posso, tipo, falar sobre isso. E eu posso falar sobre isso, acho que o ponto mais central a respeito do estereótipo do emo e um pouco, né, do que o movimento representa, que o movimento vai representar várias coisas, mas acho que uma discussão muito importante do que ele representa em contraponto ao estereótipo é o vamos falar de sentimento, vamos falar de solidão, como começa a milonga, né, da Fresno, que é literalmente uma afronta ao machismo. É uma afronta à identidade daquele homem machão e todo certo e viril, porque é quando o homem começa a falar de sentimento. Quando o homem começa a falar, eu não tô bem, eu não tô gostando disso, não tá legal pra mim, tô chorando sim por causa de uma menina, tô chorando sim porque minha vida não tá legal. E a galera vai ter muito esse preconceito, meio homofóbico até, de não, essa galera que passa lápis de olho, que passa chapinha no cabelo, que usa essas roupas apertadas, isso não é rock de verdade. Eu vi isso, inclusive, de uma galera que era pra ser da cena, né? Uma galera que era pra compor a cena do emo, do hardcore, que fez parte primordial disso, falando, isso não é o rock de verdade. O emo era legal quando era Reitin, quando era Personal Choice, quando era Noção de Nada. Quando começou a vir essa galera da calça apertada, quando começou os coloridos, a galera começou a se maquiar, começou a ficar ruim, começou a desvirtuar, começou a não ser mais rock. Por que será que quando você tem uma identidade na qual você pode ser mais vaidoso, que você pode ser mais delicado, você pode assumir traços de feminilidade dentro de uma cena do rock que ela é prioritariamente masculina? Se a gente for falar de mulheres no rock, próprio da cena emo, a gente vai ter a Pitty, que é, assim, deusa suprema do rock nacional. A gente vai ter o pessoal do Fake Number. E a Teima, recentemente. Um beijo pra Isa, inclusive. E tem o pessoal da Teima, recentemente. Claro, tem muita banda de menina acontecendo. Lipstick, que foi da Carol do Super Combo também. A gente vai ter várias bandas acontecendo. Mas as que ganharam notoriedade é um movimento cheio de cara. É um movimento prioritariamente masculino, pelo menos do que a gente reconhece no mainstream. A gente tem que realmente cavucar um pouco mais a fundo para encontrar as mulheres. Então, são homens que assumem feminilidade, são homens que assumem fragilidade, são homens que olham para a comunidade LGBT, que olham para comunidades mais frágeis e falam, tipo, cara, vocês são parte do movimento também, vocês podem comentar com a gente, o sofrimento de vocês é igual ao nosso, e isso machuca uma galera que estereotipa e fala, tipo, não, mas isso não é o rock, isso não é o movimento emo de verdade, isso não faz sentido, tá desvirtuando, perdeu a graça. Então eu acho que quando a gente pensa nos estereótipos, a gente tem que também pensar um pouco nesse lado político, porque o emo, ele é um movimento político. Se ele nasceu do punk, se ele nasceu do hardcore, ele vai sim falar de política, ele vai sim se posicionar o tempo todo como um movimento político. Ele só vai tratar de outros assuntos, ele vai falar de outra forma. E até mesmo quando vai falar de forma mais direta, continua sendo emo. O álbum Vou Ter Que Me Virar da Fresno, ele tem várias músicas mais voltadas pro hardcore de crítica social. O próprio Dead Fish, que é uma banda de hardcore, que vai o tempo todo bater na tecla de crítica social, o tempo todo bater na tecla desse antissistema, pedra fundamental do emo. A gente não consegue falar do emo sem falar do Dead Fish, mesmo sendo uma banda de hardcore. Então, as coisas se misturam. É um movimento político por definição. Só muda um pouquinho a forma com que você vai tratar a política dentro das letras, dentro da melodia, dentro da cena, e também quais são os preconceitos que estão ali embutidos quando você vai falar do emo, quando você vai analisar a cena por fora.
Nossa, isso é muito sobre aquilo de vamos falar o que ninguém tá falando. Isso. E essa ambientação que o emo tem é muito interessante. E isso foi uma coisa que você pegou muito pra sua pesquisa, né? Por causa que o emo, ele é voltado por falar de sentimentos e movimento político e tudo mais, sobre coisas que não falaram, que não falavam normalmente. E no seu caso, você começou a tratar do emo quando ninguém estava tratando. E quando outras pessoas fossem pesquisar sobre o emo ou forem iniciar pesquisas, TCC, artigos científicos, quais assuntos você acha que são necessários serem tratados dentro desse contexto emo? Cara, o escopo ele é gigantesco. Eu acho curioso e bizarro você comentar essa questão do pouca pesquisa acadêmica e tal, e o pessoal citar em TCCs e artigos. Eu tive uma experiência muito bizarra aqui. Eu já escrevi um artigo a respeito do emo, foi para um paper, pro fórum de pesquisa aqui do Mackenzie mesmo, semana do CCL. E foi um paper que eu fiz em parceria com uma amiga minha de publicidade, beijo Jade, você é incrível, que eu fiz em parceria com uma amiga minha de publicidade e propaganda daqui, que a gente fez, a nossa pergunta principal foi, por que a gente considera Restart Fresno emo?